Olá, eu sou Luiz José, aluno da Universidade Federal Rural de Pernambuco, do curso de Licenciatura em Computação, certo? Hoje eu vou iniciar então um curso básico de Teoria da Computação, certo? Irei abordar diversos assuntos vistos na disciplina de Teoria da Computação e vamos iniciar hoje com autômato, certo? Então vamos começar com autômato finito. Ok, então o que é autômato finito? Então veja só, você já parou para pensar em como funcionam as portas automáticas, como por exemplo as portas dos shopping center, que elas abrem e fecham automaticamente? E por exemplo, uma lavadora de roupa, termômetro eletrônico, relógios digitais, calculadoras, certo? Então, como funcionam todas essas máquinas? Todos esses dispositivos eletromecânicos têm uma controladora, que nada mais é do que um autômato finito, que é encarregado de fazer então essas funções. Os autômatos finitos também são importantes para reconhecer padrões em dados ou projetar uma nova linguagem para uma aplicação específica, também para processamento de voz e outras funções. Então, o que é um autômato finito? Um autômato finito é um modelo computacional mais simples e pode ser chamado também de máquina de estados finitos. Então é o seguinte, como funciona um autômato finito de uma porta de um shopping center, que ela abre e fecha de acordo com a presença de alguém que se aproxima à porta. Então aqui eu tenho um desenho bem simples que vai fazer essa explicação. Veja só, temos aqui o tapete da frente, certo? Para poder entrar para a porta se abrir. Então, a partir do momento que alguém pisa nesse tapete, a porta vai se abrir. A mesma coisa o tapete da retaguarda. Então, se alguém pisar nesse tapete, a porta vai se abrir, certo? Então, nesse caso, nós vamos ter um autômato que vai trabalhar nessa função de abrir e fechar a porta de acordo com o estado que esteja naquele momento. Para simplificar, temos aqui então esse mecanismo aqui para mostrar a vocês como é utilizado o autômato. Então, veja só, reparem que nós temos aí dois estados, o estado fechado e aberto, ou seja, duas ações que ele vai executar de acordo com a função que você está aplicando. Nesse caso, nós temos aqui o seguinte: nós temos o estado fechado, certo? Ou seja, a porta vai ficar fechada. Quando a porta vai ficar fechada? Quando nenhum dos tapetes estejam sendo utilizados, certo? Nenhum dos tapetes estão sendo utilizados, então a porta permanece fechada. Então o que acontece se eu utilizar o tapete da retaguarda, ou o tapete da frente, ou até mesmo ambos os tapetes? Então, se utilizar qualquer um dessas três funções, ou seja, ambos os tapetes estão sendo usados, o tapete da retaguarda ou da frente, então ele vai mudar o estado para o estado aberto, certo? Então beleza, ele vai abrir a porta, mas só que e se eu permanecer utilizando o tapete? Então a mesma coisa, se você já estava utilizando o tapete da frente, por exemplo, e ainda permanece utilizando esse tapete, então o estado vai repetir, ou seja, vai permanecer aberto. E a partir do momento que eu não utilize mais nenhum dos tapetes, então ele vai fazer a troca novamente. Aqui eu tenho lá o tapete fechado, certo? Ou melhor, o estado fechado quando nenhum dos tapetes estão sendo utilizados, ok? Pronto, então vamos ao seguinte: como funciona o sistema de estados finitos? Pronto, ele pode ser definido como um autômato finito como uma quíntupla, onde temos os seguintes símbolos e representações. Temos aqui a letra S, que representa o conjunto finito, não vazio, dos estados possíveis, ou seja, no exemplo anterior, os estados eram aberto e fechado, certo? Os estados que eram as funções, as ações que ele executavam de acordo com as funções. Temos aqui também o sigma, que é o conjunto não vazio que constitui o alfabeto do autômato. Então, dependendo da entrada, certo, que você terá dos dados, vai ter um alfabeto diferente. No exemplo anterior, as entradas eram o tapete da frente e o tapete da retaguarda, ou ambos os tapetes. Então, era constituído apenas por esse alfabeto.
Temos aqui também o símbolo do delta, que são as funções de transição, ou seja, no exemplo anterior, quando o tapete da frente estava sendo utilizado, a função de transição mudava de um estado para o outro, ou seja, para o estado aberto, para abrir a porta. Temos aqui também o S0, que é o estado inicial, ou seja, por onde vai ser iniciado o nosso autômato. E o F, que é o conjunto dos estados finais. Um autômato pode ter um estado final ou vários estados finais, dependendo da complexidade que ele vai ser aplicado e feito, certo? Então isso varia, mas ele tem que ter pelo menos um estado final, que é o que vai definir se aquela linguagem, aquela entrada de dados está correta ou não para a função daquele autômato. Existem dois tipos de autômatos: os autômatos finitos determinísticos, conhecido pela sigla AFD, e os autômatos finitos não determinísticos, conhecido pela sigla AFND, certo? Hoje nós vamos tratar apenas do AFD, dos autômatos finitos determinísticos. Na próxima aula nós vamos tratar também dos autômatos finitos não determinísticos, certo? Então aqui temos o seguinte, uma atividade para a gente aplicar aqui agora. Então veja só, crie um AFN que reconhece uma cadeia de números binários que terminem com 1. Então nesse caso o nosso alfabeto vai ser apenas os números binários, ou seja, 0 e 1. Nós temos aqui então aquela mesma definição, certo? E vamos aplicar ela para criar então o nosso AFD. Nós temos então aqui a quantidade de estados, né? Então nesse caso eu vou explicar a vocês como será feito, mas nós vamos precisar apenas de 2 estados para definir se esse AFD vai reconhecer aquela cadeia ou não. O alfabeto, como eu falei anteriormente, vai ser o alfabeto dos números binários, no caso 0 e 1. As funções de transição, ou seja, as passagens que ele vai executar de um estado para o outro. Como nós vamos ter apenas 2 estados nesse exemplo, então será bem simples. Nós vamos ter o estado inicial e o final, e eles vão ficar transitando entre si até chegar no final da minha cadeia e determinar se aquela cadeia é aceita ou não. Vamos ter o S0, ou seja, o estado inicial, e o F, que será, no caso, nosso estado final. Nesse caso, só teremos apenas um estado final. Como eu falei, dependendo da complexidade, pode ser que um AFD tenha mais de um estado final, certo? Então vamos lá. Como eu falei, crie um AFN que reconhece uma cadeia de números binários que terminem com 1. Ele vai ser feito da seguinte forma: nós vamos ter então o nosso estado inicial, que é chamado aqui por Q0, e será o nosso primeiro estágio. Repare que temos aqui então essa setinha indicando que esse é o nosso estado inicial, certo? E o nosso estado final, que aqui é o estado Q1. Repare que o estado final ele tem um outro círculo ao redor dele, certo? Então, sempre que você quiser identificar o estado final, você coloca ele desta forma, no caso 2 círculos. Quando quiser representar o estado inicial, coloque então essa seta, esse triângulo, né, indicando o nosso estado inicial, certo? Então é o seguinte, o nosso AFN vai receber uma cadeia, certo? E sempre que essa cadeia terminar em 1, ele vai ter que terminar no nosso estado final, ou seja, aqui no nosso Q1. Então, se eu receber, por exemplo, apenas o número 0, ele no caso vai iniciar aqui no Q0, vai receber o número 0 e reparem que aqui nós temos aqui a setinha voltando para o mesmo estado, ou seja, para o Q0. Então, se eu receber uma cadeia que tem apenas o número 0, ele vai permanecer no Q0. E essa cadeia não será aceita porque não foi para o estado final, não terminou no estado Q1. E se essa cadeia tiver apenas um número, que seja o número 1? Nesse caso, temos aqui, ele vai então terminar com 1, né, já que tem apenas o número 1, e vai passar para o nosso estado final. Eu vou usar aqui então um exemplo para vocês, certo? Eu recebi então essa cadeia de números e vamos ver se, de acordo com os estados, se ele vai reconhecer essa cadeia como aceita. Como vocês devem ver, né? Quando vocês estão vendo aí, ele vai terminar com o número 1. Então o correto é que ele termine no estado final, aqui no estado Q1, já que essa cadeia ela realmente termina com o número 1,
certo? Então vamos ver como vai acontecer isso. Então vamos lá. Vamos ler o número 1. Então o que vai acontecer após ler o número 1? Ele vai partir do estado Q0 para o estado Q1, certo? Então vamos ler agora o número 0. Então o que vai acontecer? Ele está no estado Q1. Quando receber o número 0, ele vai partir para o estado Q0. Agora vamos para o próximo número 0. Então ele já está aqui no estado Q0. Recebeu 0, então vai voltar, ou seja, permanecer no estado Q0. Passando para o próximo, número 1. Então, do estado Q0, ele vai partir para o estado Q1. Vamos receber novamente o número 0. Então, ele vai novamente voltar para o estado Q0. Outro número 0. Então, já estou aqui no estado Q0. Então, nesse caso, outro número 0 permanece no estado Q0. E o número 1 novamente. Então, nós vamos aqui, ó, passar do Q0 para o estado Q1. Nesse caso, a numeração aqui terminou nesse número 1 e ficamos no estado Q1, que é o nosso estado final. Então, este FN está correto e assim que recebe uma cadeia de números binários e esses números binários terminem em 1, ele vai terminar sempre no estado final, que nesse caso aqui é o estado Q1, certo? Então, é bem simples de vocês interpretarem isso, certo? A quantidade de estados que vocês vão utilizar varia muito, certo? Então, eu, por exemplo, poderia fazer uma aplicação com 3 estados e vocês conseguirem fazer uma mesma aplicação com 2 estados ou até 4, 5 estados, certo? Então, isso depende da hora que você vai criar esse autômato, certo? Agora vamos complicar um pouquinho mais. Eu quero criar uma FN que reconhece uma cadeia de números binários, só que não termine com 1, e sim que termine com 11, ou seja, com 2 números 1, certo? Então, nesse caso, eu vou mostrar a vocês um programinha que podemos utilizar para criar os nossos autômatos. Esse programa se chama JFlap. Eu também vou mandar para vocês o link para download desse programa, certo? Para que vocês possam executar as atividades de vocês. Pronto, aí está o nosso programa, certo? Nós vamos utilizar a opção de autômato finito, essa primeira opção aqui, finite autômato. Pronto, esse é o programa, então, onde nós vamos criar o nosso autômato. O funcionamento dele é bem simples. Nesse caso, como eu falei, o FN, ele vai ter que, ou FD, desculpem, ele vai ter que ter a função de reconhecer as cadeias que terminem com 11, ou seja, com 2 números 1 no final da cadeia, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, essa opção aqui vai criar os nossos estados. Então, eu vou criar aqui o primeiro estado, que vai ser o nosso estado inicial, certo? Já que eu quero reconhecer 2 números 1, então eu vou criar aqui mais um estado, que é o primeiro número 1 do final da nossa cadeia, e outro estado, que será o segundo número 1 do final da nossa cadeia. Agora vamos ligar esses estados, certo? Então, como será feito isso? Nós temos essa outra opção aqui, esse outro botãozinho, que são as transições. Então, nós vamos mover aqui, ó, do nosso estado Q0 para o estado Q1. E, tipo, eu só vou passar para o estado Q1 se eu receber o número 1. Se eu receber outro número 1, então, eu vou para o nosso estado Q2, que será o nosso estado final. Reparem que ainda não há definição de qual é o nosso estado inicial ou final. Para isso, você deve clicar com o botão direito. Opa! Deixa eu mudar a ferramenta aqui. Esse outro botãozinho aqui, ó, serve para você apagar caso você tenha colocado uma transição errada, como eu fiz agora. Então, vamos marcar aqui a primeira ferramenta, a ferramenta de seleção, e vamos poder criar o nosso estado inicial, clicando com o botão direito e marcando a opção de inicial. Também esse aqui nosso estado final, pronto. Então já definimos qual será nosso estado inicial e final. Só que até agora só colocamos as transições para caso recebemos o número 11 mesmo, né? Apenas 1 e 1. Então falta agora definir
as outras ações para os outros números. Por exemplo, se eu estou no estado inicial e receber um 0, eu não vou passar para nenhum outro estado, vou permanecer no mesmo estado. Então, eu venho aqui na seta, deixa nela mesma e marca 0. Então, se eu receber 0, ele vai permanecer no mesmo estado, certo? Se eu então recebi, por exemplo, sequência de 1 em 1, certo? Ou melhor, se eu recebi a sequência de um número 1, mas depois voltei a receber outro 0, então já está fora da nossa cadeia no momento, né? Então eu vou ter que criar aqui outra ligação, certo? Que volte para o estado Q0, caso eu receba um 0 já estando no estado Q1. E se eu também tiver recebido o número 1 novamente, já estou no estado final, mas a cadeia ainda não acabou, eu recebi outro 0, então eu vou ter que voltar para o estado inicial. Outra coisa também, o que é pedido nessa AFD que estamos fazendo, ele deve terminar com a sequência de 2 número 1. Se ele tiver, por exemplo, 111, que são 3 números 1, ainda assim ele está terminando com os 2 números 1. O que vem antes não importa, certo? Eu quero saber apenas que ele termine com 2 números 1. Então, se eu estou no estado final, ou seja, já recebi 2 números 1, e recebi novamente outro número 1, ainda assim terminarei com 2 números 1. Então, nesse caso, se eu receber mais um número 1, estando no estado final, eu vou permanecer no estado final, certo? Então, recapitulando, o estado Q0, nós temos aqui 0, permanece no estado Q0. 1 vai para o estado Q1. No estado Q1, se eu receber 1 novamente, vou para o estado final, que é o estado Q2. Se eu receber 0, volto para o estado inicial. Já no estado Q2, se eu receber 1, já tenho completado a minha sequência de 1s, então posso permanecer no estado final, mas se eu receber 0, volto para o estado inicial. Pronto, está criado o nosso autômato. Agora vamos testar ele. Nós temos aqui a opção Input, e essa primeira opção, Step Write Closely, e nós vamos poder colocar entradas, valores, para definir se realmente esse autômato está funcionando. Vamos colocar aqui alguns números. Pronto. Essa entrada aqui, como termina com 2 número 1, então ele deve ser aceita, né? Vamos clicar aqui em OK. Para testar, nós vamos clicar no botão Step, logo aqui abaixo. Então, conforme ele clicou aqui, ele já ficou o 0 um pouco cinza, e nós estamos no estado Q0. Pode ver que o estado Q0 está uma cor mais escurinha do estado Q1, por exemplo. Quando recebeu o número 1, ele passou para o estado Q1. Recebeu o número 0 de novo, voltou para o estado Q0. Recebeu o número 1, foi para o estado Q1. Recebi o número 0 de novo, então volta para o estado inicial. Recebi outro número 0, permaneço no estado inicial. Agora recebi o número 1, foi para o estado Q1. Recebi outro número 1, foi para o estado final. Veja que aqui ficou verde, indicando que a cadeia foi aceita, ou seja, o nosso autômato está funcionando, certo? Vamos mudar a entrada então. Vamos lá novamente. Input. Vamos colocar agora uma sequência desse tipo aqui. Então essa sequência também deve ser aceita, já que termina com 2 número 1. Então aqui permanece no 0, né, no estado Q0, vai para o estado Q1, estado Q2 e permanece no estado Q2. A linguagem foi aceita. Agora vamos colocar uma linguagem incorreta para ver como o autômato vai trabalhar. Nesse caso, vamos colocar aqui 3 número 1, mas ele vai terminar com 0, não vai terminar com o número 11. Então aqui, ele foi para o estado Q1, foi para o estado Q2, estado final, permaneceu no estado Q2, mas recebeu um 0, então voltou para o estado inicial. Nesse momento, a linguagem não aceita, esse autômato não aceita essa entrada de dados, certo? Pronto, aqui está a atividade que vocês irão responder, certo? E me enviarem. Todas as informações sobre as datas da entrega das atividades vai estar tudo disponível no nosso grupo, tá certo? Então, vocês já estão no grupo, vão receber todas as informações do link para download do JFlap, desse programinha que eu acabei de explicar, também a atividade
e a data de entrega desta atividade, tá ok? Vamos lá, primeira questão que ele pede aqui. Faça um FD-M que aceita a linguagem de M, onde W, no caso aqui, é uma cadeia, certo? E essa cadeia possui um número par de zeros e de 1. Então, o seu autômato vai ter que reconhecer um número par de 0 e um número par de 1. Lembrando que, no caso, a cadeia vazia também é aceita. Ou seja, se eu tenho 0, 0 e não tenho nenhum número 1, ainda assim é considerado que essa linguagem foi aceita. Por quê? Porque 0, 0 tenho dois números 0, ou seja, um número par, e não tenho nenhum número 1. Então, considerando que o vazio também seria par, certo? Então, se eu receber um número 00 ou 11, por exemplo, que não tenha nenhum 0 ou nenhum 1 na cadeia, de todo jeito ele vai ter que aceitar essa linguagem, tá certo? O próximo. Faça um FD-M que aceita uma linguagem onde W, no caso a cadeia de entrada, também dos números binários 0 e 1, possui um número ímpar de 1. Nesse caso aqui, ele também pode ter um número vazio de zeros, porém não vai poder ter um número vazio de 1, né? Já que é a quantidade ímpar, certo? Então ele tem que ter uma quantidade ímpar de número 1. Então você vai criar o estado final, que ele só vai para o estado final se for um número ímpar de 1. A quantidade de zeros, nesse caso, não vai importar, certo? Se tiver ou não zeros. E, por fim, descreva a definição de um FD. Aqui mesmo na nossa aula a gente fez uma definição, certo? Então vocês podem também dar uma revisada, dar uma olhadinha, certo? E explicarem lá na nossa atividade. Então, maiores informações, consultem o nosso grupo. Nós vamos também fazer alguns tópicos de dúvidas, caso vocês precisem, tá ok? Então, pessoal, tenham uma boa aula e espero que vocês entreguem a atividade nos prazos corretos, tá ok? Até mais!